Milhão. Aí teve um negócio que me chamou a atenção, que virou minha chave. Eu conto isso aí todo lugar que eu vou. Tipo, chegou um cliente lá, que esse cliente ele é cliente meu até hoje, o Maurício dos Parafusos. Ele chegou lá, olha só que resenha. Ele falou o seguinte: eu vou começar a juntar dinheiro. Tudo que eu ganhar, vou pagar minhas contas e tudo que sobrar eu vou juntar. Aí eu falei, eu conseguia juntar R$50 por mês. Eu fiz umas contas, eu falei, com 70 anos eu vou ter 40 mil. Então era isso, tipo assim, o máximo da minha sabedoria era isso. Eu não tinha informação, não tinha conhecimento, nada. Saí de 180 para 300, de 300 para R$5.000. Quando eu cheguei nos R$5.000, eu continuei tendo uma vida igual lavador. Consigo ficar rico com o seu curso? Tipo uns 100 mil por mês. Ganho 1.320 no trabalho. Ai, meu Deus. Ô, cara, deixa eu ser sincero com você. O curso permite, assim, você fazer um bom salário, 7, 10, 20, 30 mil reais por mês. Mas, meu irmão, você ganha um salário mínimo. Você não tem que pensar em fazer 100 mil reais por mês logo de cara. Você tem que pensar em fazer 7, 10. Você já ganha um salário. Se você ganhar 7 por mês, 10 por mês, já não vai mudar a sua vida? Então, filho do capeta ganancioso, avarento, vá devagar. Vem com calma, filho de Nabucodonosor. Dá pra fazer 100 mil depois, aprendendo mais, evoluindo, mais estratégias. Mas vamos devagar, vamos só deixar de ganhar um salário mínimo por mês, que já tá maravilhoso, vamos? Velho. Tiagão, quantos anos você tinha quando você entrou na loja? Eu entrei com 16 anos, 15 para 16 anos. Eu entrei como lavador de carros. Na verdade, eu entrei como office boy e virei lavador, né? Porque ele faz tudo. Quantos anos? 16 anos. Moleque. Moleque. Sabia nada, não tinha noção. Eu tive uma infância... Bairro. Oi? De que bairro você era? Então, eu em 21 anos, em 16 anos eu morei em 21 lugares. Ô, louco! Caramba! 16 anos eu morei em 21 lugares. Eu tive uma infância muito difícil mesmo. E aí o que acontece? Eu não tinha acesso a carro, nada disso. E naquela época não existia internet. Então eu ia mudando dos lugares que meus pais, na verdade minha mãe e meu padrasto não pagavam aluguel, porque meu padrasto era um cara usuário de droga e ele ficava em constância. Então 6 meses bons, 6 meses ruins, ficava naquela. Então a gente ia mudando de lugar para lugar. Porque não pagava aluguel. Pagava aluguel porque... Não era porque você queria mudar. Não tinha alternativa. Você pra fora. Na verdade é o seguinte, ele tava bem. Ele era músico, ele tava bem, então a gente tava bem. Aí ele caía nas drogas, ele começava a ficar ruim, mal, não pagava aluguel, a gente era despejado, mudava, aí ele caía na real, voltava a ficar bom de novo, então ficou essa gangorra aí durante anos. E em 16 anos eu morei em 21 lugares. Então que bairro que você é? Pô, eu vou falar aqui, eu falo um monte. Morei na Cidade Náutica, mas a maioria foi na Zona Leste ali. Carrão, Vila Formosa, Itaquera. Como que era a escola nisso? Você ficava mudando de escola? Ou... Cara, loucura. Eu perdi um ano escolar por causa disso. Eu perdi um ano escolar, mas assim, eu mudava de escola toda hora, cada momento eu estava num lugar diferente. E uma curiosidade, o último lugar que eu morei desses 21 lugares, eu morava numa casa e esse meu padrasto faleceu. E aí aí ferrou. A única pessoa que punha dinheiro lá, que era essa pessoa, parou de entrar o dinheiro, aí nós paramos de pagar o aluguel, aí ia chegar o despejo, o dono da casa deixou a gente morar na garagem. Então eu morei 6 meses na garagem dessa casa, até falei hoje na hora do almoço hoje, tava comentando isso aí com o Bruno, que trabalha comigo, e eu morei por 6 meses nessa garagem. E o mais curioso é a seguinte situação: pô, você morou na garagem, você imagina uma situação que você mora numa rua, você tem seus amigos, no bairro pobre, então você joga bola, você brinca. Pô, imagina a vergonha. E aí você mudar pra garagem, aí você fala, cara, então foi punk isso aí, foi uma das coisas que me marcaram muito, porque tinha vergonha, eu já não saía mais na rua, tipo, eu me escondia dos meus amigos de vergonha, porque, pô, por que você mudou pra garagem? E aí foi quando eu arrumei um emprego de lavador, Quando eu cheguei nessa loja de carros, eu descobri um novo mundo lá, falei, cara... Como é que é isso? Um monte de carro importado, as pessoas iam lá comprar, pessoas de classe ricas, né? Porque era uma loja de carro importado na época. E eu fiquei alucinado com aquilo, comecei a trabalhar de lavador lá, minha mãe começou a trabalhar de faxineira nessa loja também, então eu era lavador, minha mãe faxineira. E minha irmã trabalhava numa academia de recepcionista. E aí eu comecei a fazer bico de garçom, tinha um buffet do lado dessa loja, comecei a fazer bico de garçom, e minha mãe fazia ela fazia bolo. Minha mãe fazia bolo, então... Igual minha mãe era boleira. Boleira. Eu e minha mãe trabalhava de segunda a sábado na loja de carros até às 5 da tarde. Saía às 5, ia pro buffet, eu ia arrumar as coisas, virar o guardanapo, abrir o guardanapo, arrumar tudo lá. Minha mãe ficava lá arrumando, fazendo bolo, as coisas. Aí eu ia pra casa, tomava um banho, colocava minha roupa, gravata, borboleta e voltava pra trabalhar. E aí ficava eu e minha mãe até às 5 da manhã nesse buffet trabalhando. Era punk.
E aí, quando eu entrei nessa loja de carros, eu descobri um novo mundo, cara. Eu comecei a perceber que tinha um mundo que hoje a galera consegue ver na internet. Pô, o Tecar tem uma Ferrari, o Cariano tem uma Porsche. Você consegue ver. Naquela época ninguém via nada. Não tinha. Você colocava, assistia a televisão. Você não sabia quem era rico. Não sabia nada. E quem tinha dinheiro, quem tinha carro bom, não ia num bairro pobre. Não ia chegar de carro lá. Então você não via. Então quando eu cheguei nessa loja aí, eu fiquei alucinado. Falei, E essa loja ficava em que bairro? Na Vila Carrão. Avenida Conselheiro Carrão. E era uma loja de bons carros ou era uma loja de carro popular? Carro top, tipo assim, isso foi 95 para 96, 97, naquela época do Fernando Collor, começou a trazer as naves, então tinha Eclipse, BMW, Mercedes, era um negócio. Então você entrou em choque, você falou, não, mano, surreal. que é isso aqui, eu cheguei, era outro moleque mundo. que morava na garagem, ficou lá os caras comprando carro de milhão. Cara, milhão. Aí teve um negócio que me chamou a atenção, que virou minha chave. Eu conto isso aí em todo lugar que eu vou. Chegou um cliente lá, que esse cliente ele é cliente meu até hoje, o Maurício dos Parafusos. Ele chegou lá, olha só que resenha. Ele chegou lá, deu uma moto, uma CB500 pro filho dele. O filho dele fez 18 anos e ele deu uma CB500 pro filho dele. E eu olhei aquilo, eu falei, fiquei alucinado. Eu falei, cara, como isso? Moleque, 18 anos ganhou uma moto zero, um negócio que não entrava. É igual descer uma nave espacial agora aqui. Você vai olhar e fala assim, meu, mas é isso? É um negócio que não existia. E aí, cara, eu falei, meu, preciso mudar de vida, preciso ser alguém na vida. Só que eu não tinha conhecimento, não tinha ninguém pra me orientar. Era eu e minha mãe faxineira. Você tinha vontade. Vontade. Aí eu falei assim, cara, já sei. Pra mim não passar fome, não passar tudo que eu passei, ficar mudando, tudo que eu passei de ruim na minha infância, que foi muito difícil, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a juntar dinheiro. Tudo que eu ganhar, vou pagar minhas contas e tudo que sobrar eu vou juntar. Aí eu falei, eu conseguia juntar R$50 por mês. Eu fiz umas contas, eu falei, com 70 anos eu vou ter 40 mil. Então era isso, tipo assim, o máximo da minha sabedoria era isso. Eu não tinha informação, não tinha conhecimento, nada. E comecei a juntar dinheiro, então não fazia nada. Pra você ter uma ideia, eu almoçar, o que eu fazia pra almoçar? Olha só que doideira. Sabe aqueles doces gibi? Sim. Eu pegava, comia um gibi e bebia água. Aquilo eu estufava, matava fome. Então eu não queria gastar. Só queria juntar grana. Cara, sua história lembra muito a minha, por vários motivos. Primeiro porque você tinha vergonha de morar na garagem e eu tinha vergonha de cesta básica, que minha família recebia cesta básica. Então eu tinha vergonha das pessoas chegarem lá com cesta básica. Segundo, que quando você foi e viu aquilo, o teu sonho era um sonho medíocre. Ter 40 mil com 70 anos. Isso. O meu também era um sonho medíocre, num primeiro momento. E o terceiro, cara, é como a gente logo cedo entendeu que o único segredo era guardar dinheiro, né, cara? Guardar dinheiro. Cara, e você, foi muito engraçado. E você falou... começar, por exemplo, você começando a trabalhar, você podia falar assim, vou meter um tênis. Não, então, essa foi uma das maiores sabedorias que eu tive, foi isso. Primeiro falando da vergonha, eu lembro que teve uma passagem que eu tava limpando a loja, tava passando um rodo na frente da loja assim, ó, e passou um primo meu, e aí zoeira, né? Passou um primo meu lá, aí quando eu cheguei em casa ele, só no rodão. Aí ficaram falando, ficaram me zoando, só no rodão. Então eu tinha vergonha. Quando eu tinha que limpar a frente da loja, eu tinha vergonha, que eu falava, vou passar um rodo aqui, o pessoal vai ver, eu ficava com vergonha, moleque, né? E aí, qual que foi uma das maiores sabedorias que eu tive? Quando eu trabalhei de lavador, depois eu passei para motorista, eu saí de R$180 para R$300. E depois de motorista eu passei para vendedor. Quando eu passei para vendedor, eu descobri que eu tinha um dom. Vender era um dom que eu tinha. Então eu saí de 180 para 300, de 300 para R$5.000. Quando eu cheguei nos R$5.000, eu continuei tendo uma vida igual lavador. Eita, e você chegou para vendedor com quantos anos? Eu entrei de vendedor com 22 para 23 anos. Ou seja, você tem 20 anos que você vende carro, cara. Eu tô há 27 anos dentro de uma loja de carros. 27 anos. E 20 anos vendendo. Vendendo. Caramba, é uma vida. Uma vida.